Inclinemos nossa cabeça e vamos invocar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora, para que tu venhas morar dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, conforme foi a tua promessa. O Senhor prometeu, Senhor Jesus, que o Espírito Santo moraria dentro de nós, faria dentro de nós a sua morada, e ficaria assim ao nosso lado, perto de nós, para nos ensinar todas as coisas e para nos lembrar de todos os ensinamentos que Cristo nos fez. É importante que a gente tenha isso na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, que o Espírito Santo é realmente aquele que está perto de nós, junto conosco, e a função dele é, primeiro, ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e ele promete nos guiar com seus próprios olhos. Ele nos afiança de que ele mora dentro de nós e vai nos ensinar todas as coisas. Então ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus, a humildade de buscarmos os seus ensinamentos em todos os instantes da nossa vida. De buscarmos, ó Espírito Santo de Deus, toda a tua presença integralmente na nossa vida, para que a gente possa traçar o nosso caminho de acordo com a tua vontade, sem erro, sem resvalo, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos invocar agora o Senhor Jesus na nossa vida. Todos digam comigo: Senhor Jesus, tu disseste que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas no seu nome, tu estarias no meio delas. Nós declaramos que estamos reunidos aqui agora, no teu santo nome. Vem cumprir a tua promessa e vem estar no nosso meio. Nós te pedimos no teu santo nome. Quem crê, diga amém. Assim seja. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui, ao nosso lado, trazendo para nós o conforto da sua presença, o conforto da sua graça, o conforto do seu amor, a vantagem do seu poder, que isto é o mais importante que a gente possa ver dentro da nossa vida, é justamente isso: crer no poder do Senhor Jesus na nossa vida. Tudo mais que nós fazemos pode parecer até santo, pode parecer até bonito, mas quando nós não cremos e não tomamos posse do poder de Jesus na nossa vida, nós temos uma vida inútil, uma vida que não serve para nada, uma vida de derrota, uma vida que não tem vitória. O segredo da nossa vida é tomar posse, é crer no poder do Senhor Jesus na nossa vida, e com este poder nós podemos realizar todas as coisas, e com esse poder nós vamos ter sucesso e vamos ser mais que vencedores. Esta é a promessa de Cristo na nossa vida, é nisso que nós temos que crer. Vamos aproveitar e falar de festividades. Nós durante o ano festejamos um monte de datas, um monte de festas, e quase ninguém pega o sentido dessas festas. Por exemplo, o Natal é um tempo de festa, mas todo mundo se preocupa de dar os presentes, todo mundo se preocupa na ceia, todo mundo se preocupa em comprar roupa nova, em vestido novo. E o convidado da festa de Natal nunca vem, porque ninguém convida, porque ninguém chama, porque ninguém coloca dentro da sua casa o Senhor Jesus. E se nós tivermos o Senhor Jesus sempre junto de nós, essa festividade muda a sua tônica de presente, de festa, de roupa nova, etc. O ano novo, quando a gente vai buscar as bênçãos de Deus, se tornou um ano de bastante coisas que não são divinas, que não são de Deus. A Páscoa, por exemplo, muito pouca gente sabe qual é o significado da Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é o coelhinho. As crianças aprendem que a Páscoa é para ganhar ovo de Páscoa. As crianças aprendem que Páscoa é para a gente ganhar ovo, para a gente procurar ovo, para a gente viver com ovo de coelhinho. E, no entanto, a Páscoa tem o maior significado possível na vida do cristão. Vamos ver a origem da palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem e significa libertação.
quando o povo judeu era escravo no Egito, e ele queria libertação, Deus mandou 10 pragas sobre o povo egípcio, para que o povo egípcio libertasse o povo judeu. E o povo egípcio resistiu às 9 primeiras pragas. Resistiu e não permitiu a saída do povo judeu, que eram escravos do Egito. Até que Deus mandou a praga dos primogênitos. Ou seja, um anjo passou e matou todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos que havia no Egito. E para libertar o povo de Deus desta praga, Deus ordenou que fosse matado um cordeiro, e o sangue desse cordeiro fosse passado na soleira das portas, e quando o anjo passasse e visse aquele sangue, o anjo passava e não matava o primogênito daquela família. Assim, o povo judeu teve a liberação dessa praga e não ficou sujeito a ela, porque o sangue do cordeiro estava na soleira da porta do povo judeu. E quando foi na Páscoa, na passagem, eles foram libertos e saíram do Egito. O que significa para nós hoje a Páscoa? A Páscoa hoje, ela tem, digamos assim, 3 fases. Tem a fase da Santa Ceia, que Jesus, na quinta-feira, ele disse que ele estava ansioso para comer a Páscoa junto com os apóstolos. Então a ceia da Páscoa é uma Páscoa que Jesus tem a ansiedade, a vontade, o desejo de comer conosco. E nós comemos a Páscoa sem nem lembrar do Senhor Jesus, sem nem lembrar desse desejo dele. Ele diz: desejo ansiosamente comer a Páscoa convosco. Na quinta-feira, ele fez a Semana Santa, ele fez a Santa Ceia, e nesta Santa Ceia, ele deu de comer o pão e deu de beber o vinho e disse: este pão é o meu corpo e este vinho é o meu sangue, que será derramado por vós e será a nossa eterna aliança. Segunda parte foi na sexta-feira, que ele entregou a sua vida por nós. Às 3 horas de sexta-feira, ele expirou, entregando a sua vida para a nossa salvação, para que nós fôssemos salvos. Porque Deus não aceitou nenhum outro sacrifício de animais, nenhum outro sacrifício de mais nada, que não fosse o sacrifício puro de Jesus, para que com isso ele pagasse todos os nossos pecados e ele fosse o nosso libertador. Preste bem atenção, aquele mesmo sangue que liberou, aquele sangue do cordeiro que liberou o povo judeu da morte dos seus primogênitos, que é o sangue do cordeiro, simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por nós para nos libertar também, para nos livrar, para que a gente tenha uma vida nova, para que a gente tenha uma vida de libertação. E aí a terceira fase da Páscoa é a fase mais significativa, que a gente não atina por ela, que é a fase do domingo de Páscoa, da ressurreição de Jesus. Paulo diz que a ressurreição é a coisa mais importante que há no cristianismo. E se não houvesse ressurreição, não haveria significado para o cristianismo. E não haveria mesmo. Porque se Jesus tivesse morrido e pronto, e não tivesse ressuscitado, que significado ele teria para nós? Quando nós sabemos que muitos foram aqueles que passaram por essa vida, dizendo-se arautos da verdade, e morreram e federam. O diferencial de Jesus é justamente esse, de ter morrido e ter ressuscitado. Essa ressurreição de Jesus que se deu no domingo de Páscoa significa para nós a total libertação da nossa vida. Significa para nós a liberdade de todos os vínculos demoníacos que nos amarram, que nos seguram. E nunca é demais a gente repetir que nós somos hoje escravos, servos, amarrados pelo demônio. Que nós hoje vivemos uma vida acachapada, uma vida sufocada pela força demoníaca na nossa vida.
Parece que isso é uma coisa que a gente tem que falar toda hora, e parece que isso já não tem mais significado na vida das pessoas, porque as pessoas, como eu digo sempre, as pessoas são como aquele cavalo, que depois de um tempo em que a sela está no lombo, ele não estranha mais a sela. Quem conhece cavalo sabe que na primeira vez que a gente bota uma sela nele, ele esperneia, ele coiceia, ele pula, ele faz de tudo para aquela sela não ficar no lombo dele. Mas depois da terceira ou quarta vez que se amarrou a barrigueira dele, que se botou o freio na boca, que se subjugou aquele animal, ele simplesmente recebe a sela com amor, a gente monta em cima, aquele freio na boca e a gente sai montado naquele cavalo. Eu digo que nós vivemos uma coisa semelhante, ou seja, a marca do demônio nas nossas costas, a sela do demônio nas nossas costas, a barrigueira que o demônio aperta em nós, o freio que o demônio põe na nossa boca, depois de um determinado ponto parece uma coisa normal, parece uma coisa certa, é isso mesmo, é assim mesmo que eu tenho de viver. Não, gente, não é assim que nós temos de viver, não foi para isso que nós fomos criados. Deus não nos criou para nós sermos vítimas do demônio, escravos do demônio, servos do demônio. Deus nos criou para a liberdade. Deus nos criou para uma vida livre. Deus nos criou para uma vida de bênçãos junto a Ele. O demônio veio com inveja de nós, porque o demônio tem uma tremenda inveja de nós, porque nós temos a salvação. Cristo morreu por nós e não morreu pelo demônio. Cristo derramou o seu sangue por nós e não derramou o seu sangue pelo demônio. Ele tem uma imensa inveja de nós. E nesta inveja, ele faz de tudo para que a gente vá morar com ele nos quintos dos infernos. E o homem, infelizmente, aceita isso. O homem acha que isso é uma coisa normal. O homem acha que isso é uma coisa certa, que é assim mesmo a vida. Não, não é certa. Aquele que acha que isso é certo está dizendo que Cristo morreu de tonto, Cristo morreu de bobo, Cristo morreu de bobeira. Por que eu ia aceitar essa morte de Cristo se eu quero viver amarrado pelo cão, amarrado pelo demônio, selado pelo demônio, cavalgado pelo demônio? A Páscoa representa esta libertação, representa essa liberdade. Páscoa, gente, é libertação. Páscoa é livramento. Vamos aproveitar as Páscoas da nossa vida para nós nos livrarmos das peias do demônio, do laço do demônio, do amarrio do demônio. E tudo quanto for ruim na nossa vida, saibam que é laço do demônio. Laço do demônio. O demônio age na nossa vida como aquele moleque antigo que colocava o laço do passarinheiro. Quem viveu antigamente sabe como é que se pegava passarinho. A gente ia onde tinha passarinho, armava um laço assim, puxava aqui a cordinha e ficava esperando. E botava milho ali pro passarinho, botava alpiste pro passarinho. Quando o coitadinho vinha ali, aí puxava-se o laço, pegava-se na perna dele e bal pro passarinho, né? Ia pra gaiola. O Salmo 91 diz que Jesus nos livra do laço do passarinheiro. Esse laço que o demônio coloca na nossa vida para nos pegar, ele nos livra. E é isto que nós temos de entender. Aquele cordeiro que o judeu era obrigado a sacrificar por ocasião da Páscoa, representa para nós o Senhor Jesus, que na sua paixão, ele se sacrificou como o Cordeiro de Deus para a nossa salvação. Essa expressão Cordeiro de Deus é João Batista, que diz, quando Jesus passou, ele disse: Esse Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este cordeiro que simbolicamente o judeu comia, hoje nós os cristãos, nós os cristãos, temos de comer o cordeiro que é Cristo. Temos de comer o cordeiro que é Cristo para que nós sejamos libertos. Mas que conversa é essa, comer o cordeiro que é Cristo? Vocês estão estranhando? Como também os judeus estranharam. Jesus disse aqui em João no capítulo 6: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E continua assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo no Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta de Cristo vai viver por Cristo. Quem se alimenta de Cristo vai viver por Cristo. Porque o que está escrito na Escritura Sagrada? Deus enviou o Filho para que nós vivamos por intermédio dele. Então quem comer a carne de Cristo vai viver por intermédio dele. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É uma vida eterna que nós vamos ter. É uma vida eterna de gozo, de prazer. Aí todos se escandalizaram. Mas o que é isso? Comer a carne de Cristo? E a Igreja Católica, num gesto de erro, ela diz que a hóstia consagrada é a transubstanciação, ou seja, é a carne real de Cristo. Ela diz que aquela hóstia que é feita de pão, que é feita de trigo, que aquela hóstia, quando o padre fala sobre ela, aquilo se transforma no corpo, na carne verdadeira de Cristo e no sangue verdadeiro de Cristo. Nada mais falaz, nada mais falso do que isto. Porque quando Jesus diz aqui: quem comer da minha carne, quem se alimentar de mim, vamos ver quem é Jesus. João nos explica. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a escritura. Então que Jesus diz aqui claramente que quem comer essa escritura aqui, quem beber essa escritura, quem viver essa escritura, quem tomar esses ensinamentos todos, quem assimilar esses ensinamentos todos, vai ter vida eterna. Não é que eu vou pegar a perna do Senhor Jesus e comer e o sangue escorrer pela boca, não é nada disso. Quando a Igreja Católica ensina que a hóstia é a carne real de Jesus, ela não está só enganando o povo, como está mostrando uma mistificação que não existe. O que Jesus quer dizer, e é muito claro, que Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o Filho de Deus que desceu do céu. O que Ele falar é vida para nós, o que Ele disser para nós é vida para nós. Então o que eu vou comer? É a palavra dEle. O que eu vou comer? É a palavra dEle. Vou mastigar isso aqui de dia e de noite. Vou ler essa palavra cedo, de tarde e de noite. Vou viver esta palavra na minha vida. Vou viver os ensinamentos de Cristo. E vejam bem, quando eu tiver dificuldade, o que diz aqui a Escritura Sagrada? Que o Espírito Santo vai me lembrar de tudo quanto Cristo ensinou. Olha, veja o papel do Espírito Santo dentro de mim. Ele entra dentro de mim e me ensina todas as coisas. Ele me ensina tudo o que eu tenho de fazer. Ele me mostra o caminho que eu tenho de seguir. Ele me mostra tudo que eu tenho de fazer. E depois, Ele me lembra dos ensinamentos de Cristo. Me lembra do alimento que é Cristo. Me lembra do pão que é Cristo. Me lembra da comida que eu tenho de comer, que é Cristo. E Cristo é a palavra. Cristo é o ensinamento. Cristo é a escritura. É isto que eu tenho de comer a minha vida inteira. E aí a Igreja Católica ensina que eu tenho de comer a hóstia, que ela diz que é o corpo de Cristo, e proibiu durante muitos e muitos e muitos anos de que fosse lida a Escritura. Olha que incoerência, olha que coisa errada. Por quê? Se a palavra é Cristo, e se Cristo diz que Ele é a comida, eu tenho de comer a palavra. E ela proibiu o crente de ler, o católico de ler a palavra. Proibiu o católico de ler a Escritura Sagrada. E depois vem dizer que naquela hóstia, por força da palavra do Padre, aquilo se transforma no corpo real de Cristo, no sangue de Cristo. Quando eu como aquela hóstia, eu estou pegando um pedaço do dedão de Cristo, um pedaço da perna de Cristo, estou pegando a bochecha de Cristo e estou comendo. Isso não existe, gente. Essa transubstanciação não existe. Isso é balela para enganar o povo,
para o povo não ir comer o verdadeiro Cristo, que é a Escritura Sagrada. É aqui que nós temos de viver, é aqui que nós temos de ir. E nós vamos ver uma palavra que Jesus disse aqui, logo em seguida, em João 8, quando ele deixa bem claro a nossa Páscoa. Porque Paulo diz, Cristo é a nossa Páscoa. A primeira epístola a Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro. Não é o ovo de Páscoa, não. Não é a ceia de Páscoa, não é o almoço de Páscoa. Não, Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro que tem que ser imolado na Páscoa. Cristo é o Cordeiro que tem que servir de alimento para nós. E o que é Cristo? É a palavra. O que é Cristo? É a Escritura. O que é Cristo? São as verdades que estão aqui. E se a Páscoa é libertação, se a Páscoa é libertação, veja o que Cristo diz aqui. Em João 8, no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu recebo diariamente cerca de 20 telefonemas de pessoas presas por toda sorte de artimanha do demônio. É incrível a gente escutar as prisões que o demônio coloca ao nosso povo. De toda a ordem. Pobreza, miséria, doença, enfermidade, droga, vício, infidelidade, adultério, pecado, erro. Tudo isso existe. Existe por quê? Porque as pessoas não tomam a Páscoa. As pessoas não vivem a Páscoa. As pessoas não vivem a libertação. As pessoas não creem na liberdade que Cristo dá. As pessoas não buscam Cristo como seu libertador. Cantam músicas a Cristo, mas não creem que Cristo é o libertador, que Ele é que livre, que Ele é que liberta. Olha o que está escrito aqui. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única figura que pode nos libertar, a única, não existe outra, chama-se Jesus, o Filho de Deus vivo, o Cristo Redentor. Ele que nos pode libertar. E veja uma coisa que eu vou dizer: ninguém deve dizer, ninguém pode dizer, eu não consigo. Ah, isso é muito forte para mim. Ah, eu não tenho jeito. Ah, coisa muito violenta. Ah, não tem condição. É porque não acreditaram em Cristo. É porque não colocaram Cristo na sua frente. Porque a força para nós nos libertarmos não é nossa. Não sou eu que vou arrebentar as amarras que estão na minha mão, não. A força da libertação não é minha. Não sou eu que vou me libertar, não. Quem vai me libertar é o Senhor Jesus, quando eu o invocar na minha vida. Então, se eu estou amarrado, é porque eu não invoquei Jesus. Se eu estou amarrado, é porque eu não acreditei em Jesus. Se eu estou amarrado, é porque eu não o chamei para que ele me liberte. Este é o segredo do sucesso do verdadeiro cristão. Ele vai se libertar de todas as amarras, todas. Amarra sentimental, amarra psicológica, amarra de doença, de enfermidade, de pobreza, de miséria. Todas as amarras, todas, nenhuma vai vencer Cristo. Ele vai romper com todas elas quando eu o invocar na minha vida. Porque está escrito aqui: se o Filho me libertar, se eu o invocar e ele me libertar, eu vou ser verdadeiramente livre. Esta é a nossa Páscoa. Vejam bem, podem comer um monte de chocolate que vocês quiserem, com açúcar, engordem, enchem a pança de chocolate, que isso não liberta nada, isso não é Páscoa. Façam um almoço alto, carne de porco, né? Gordura. Façam um almoço alto, não vão se libertar. Vão para a praia, né? Façam tudo isso, não vão se libertar. A nossa verdadeira Páscoa é nós recebermos Jesus no nosso coração e dizermos: Senhor, eu te recebo, eu te quero, Senhor, na minha vida, e eu quero que o Senhor me liberte em nome do Senhor Jesus. Quem quer receber Jesus agora para ser liberto? Levante a mão.
Então vamos fazer uma oração. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós pedimos perdão agora de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades e de todas as nossas transgressões. Nós te confessamos, Senhor Jesus, os nossos erros e as nossas faltas. Depois dessa confissão, tenho certeza de uma coisa. Jesus disse que quando se confessa e se pede perdão a Ele, Ele lança os nossos pecados no fundo do oceano, para nunca mais dele se recordar. Então nessa altura, todos digam comigo: eu estou livre dos meus pecados, em nome de Jesus. Agora digam comigo: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor, como o meu Redentor e como meu libertador. Me livra, Senhor, de todo mal. Eu te peço no teu santo nome. Amém. Sintam agora a presença do Senhor Jesus te libertando dos amarrios da tua vida. Creiam nisso, creiam na libertação. Quem recebeu Jesus agora, está livre das peias do demônio. É só não deixar o demônio montar cavalo de novo. E Jesus, nessa altura, digam todos comigo: Senhor Jesus, eu te confesso agora perante o mundo, e quero que o Senhor me confesse perante o Pai. Amém. Nessa altura, Jesus está conversando lá com o Pai. Olha, aquele pessoal que está naquela sala lá, e aquele pessoal que está ouvindo, que está orando junto com o Dr. Francisco, estão sendo libertos. Pai, eu os confesso agora aqui na tua presença. Amém? Vamos orar então, Pai Nosso, agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal. Porque só teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Quem quiser se ungir, está aqui. Vamos nos ungir todos para a vitória. Nunca falte sobre vossa cabeça, diz lá a Escritura Sagrada, o óleo sagrado.